Então, mano, como é que eu tô fazendo, né? Primeiro de tudo, como sempre, eu vou lá realizar marcações de diário, no que eu identifico como importante. Então, aqui, o que é que eu identifico como importante? Primeiro de tudo, o gatilho, né? A gente já vê um gatilho aqui, que foi testado, né, do dia de ontem. E tem esse gatilho aqui, que também foi testado do dia de ontem, mas ainda não foi rompido, né? Então, a gente deixa aqui esses dois gatilhos para saber que é ponto de indecisão. Como esse gatilho aqui, para mim, ele já foi testado e rompido aqui, tá vendo? Eu posso até retirar ele e deixar o de baixo, para não ficar muita linha, tá? O que é que eu posso fazer também? Fundo, fundo e topo do dia anterior, né? Isso que a gente sempre marca, e pego os 50% dele, que vai dar aí, deixa eu colocar aqui, ó, propriedades. Acho que ela é em posição. Aparência, nível, posição, não. É só para colocar mesmo lá, para saber onde fica aqui. Eu vou digitar, né? Para pegar 50%. 5, 26, 8, 3, 7. Aplicar, linha tracejada. Cadê ela? Aparência tracejada. Ali eu sei que é 50% do dia anterior, beleza? Aqui dentro, a gente tem vários outros pontos que a gente pode marcar. E aí pode gerar indecisão, confere? A gente vê vários gatilhos aqui Certo. atrás e a gente pode se perguntar, poxa, deles qual é o mais importante? Eu tenho para mim uma coisa. Se você não tem certeza que é importante, não marca. Entendeu o que eu quero dizer? Certo. Então, eu particularmente não tenho certeza de qual é o mais importante dentre todos esses aqui. Então, eu não vou marcar, certo? Então, o que é que eu posso marcar, além das linhas de diário que a gente marcou aqui? Logicamente, se a gente marcou o gatilho, dá para a gente marcar o fundo dele também. É isso? O fundo desse ainda não foi testado. E para mim aqui, isso aqui é muito importante, ó. O que é isso? Um doji, não é isso? Uhum. Então, para mim, no diário, é o que eu realizo de marcação. Agora, o que é que eu faço? Eu realizo uma análise nos 120 minutos do último movimento que aconteceu. Se a gente for identificar o último movimento que aconteceu, ele fez um movimento aqui de baixa, não é isso? Uhum. Caiu, está devendo uma correção para cair mais, mas o que vai me dizer é a abertura do preço. Qual é o ponto mais importante para a gente, para informar se o preço no início do dia vai cair ou vai subir? O que é que você acha aí? Observando só esses 120 minutos. Ah, não sei, depende muito da abertura dele. Acho que a mínima do um é um ponto importante. Pronto, vamos lá. A gente tem a mínima desse 1 aqui, não é isso? Uhum. Tem a própria mínima do dia anterior, que já está marcado, né? E a gente sabe o quê? Preço abriu abaixo aqui, probabilidade de ele dar um recuo e buscar fundos. É isso? Uhum. Preço abriu acima desses dois pontos da gente, desse ponto aqui ou desse ponto aqui em cima, a probabilidade é de ele fazer uma correção maior. Confere? Isso. Então, o que é que a gente faz? Poxa, mas isso eu posso esquecer quando eu for realizar as operações. Então, você pode fazer de duas formas. Ou deixa a linha mais grossa, ou você digita que aqui é seu ponto crítico do dia.
Eu, Uhum. particularmente, gosto de deixar a linha um pouquinho mais grossa, né? Como é essa linha de diário, eu venho aqui, ó, coloco como espessura 2, ok? Ok. Como aqui é 120 minutos, e aqui a gente tem esse fundo de gatilho 1, eu não vou marcar com a mesma cor. Aí eu escolho uma cor para saber que é meu 120 minutos. Eu gosto de colocar uma cor vermelha, para identificar um alerta. Perfeito? E eu, sei- Certo. e eu sei que houve um gatilho, que é o Candle 1 aqui, que ele foi rompido, mas ainda não foi o quê? Testado. Não é Questão. isso? Então é Uhum. um ponto interessante para a gente deixar lá também. Até porque, se eu obtiver uma correção, 50% vai estar lá bem próximo, tá? Certo. Vou aqui nos 60 minutos, identifico ó, que praticamente ele está fazendo a mesma coisa que no 120, ele só tem o gatilho um pouquinho mais para cima, que se eu quiser eu posso estar marcando com uma linha diferente também, linha rosa. É um gatilho que foi rompido e ainda não foi testado. Confere? Todos os Sim. outros já estão marcados aqui. Então, é isso daqui que eu realizo de marcação antes de eu realizar a operação. E eu sei que a abertura, se ele estiver abrindo abaixo desses dois aqui, a probabilidade de ele estar fazendo um recuo para buscar fundos. Abriu acima disso daqui, a probabilidade de ele estar fazendo um pullback mais macro até atingir nossos 50%, ou do dia, né? Ou algum de nossos gatilhos que a gente marcou. Feito? Certo. O que eu realizo, o que de tempo gráfico eu utilizo? Quais são meus tempos gráficos principais? Meu tempo gráfico principal não é o 5, eu não gosto muito do 5, não sei porque eu não ganhei afinidade com ele. Eu gosto do 10 minutos, tá? Eu acho ele muito mais limpo para mim, eu consigo identificar melhor os padrões que acontecem. O 20 minutos é como se fosse o 15 que o pessoal utiliza, né? Mas eu gosto do 20 minutos porque ele fecha junto com o 10. Então, eu gosto de fechamentos iguais, tá? Para não ficar, por exemplo, 10 minutos fechando e o 15 minutos na metade do Entendi. candle ainda, né? Então, eu gosto desses fechamentos iguais. E ele aqui me identifica o que é que dentro do 10 minutos ele pode estar fazendo. Às vezes, esse candle que ele fez aqui do 20, ó, já demonstra para a gente que foi só um recuo no 10, né? Então, fica mais fácil de identificar. E o 2 minutos, para que eu utilizo? É muito importante saber que o 2 minutos a gente não vai ficar olhando durante o movimento do preço. A gente não vai ficar buscando operações no 2 minutos. 2 minutos é só refino. A gente só olha para o 2 minutos quando a gente identificar a nossa entrada no 10 ou no 20 minutos ou até no 60. Aí a gente vai lá no 2 minutos e observa onde seria o melhor ponto de entrada a partir dele. Se dá para esperar para bater, se dá para bater no própria abertura do candle, se é melhor a gente aguardar o próximo candle, dá para identificar também pelo 2 minutos, depois dos fechamentos que o 10 dá. Tá? Então é Uhum. isso daqui que eu utilizo já como se fosse o meu GPS para o dia. Agora, o que é que vai acontecer durante o dia? Aí vem a parte mais importante, né? É a parte que, junto com todos que vierem estudar aqui também, a gente vai conseguir identificar. Lembrando que eu também sou estudante, ainda tem muita coisa a aprender. Então, se você identificar alguma coisa que não concorda comigo, é para informar, é para dizer a sua opinião, tá? Que aqui é para a gente agregar valor, beleza? O Show, replay que show. eu beleza. Então, o replay que eu faço é um replay assistido. Eu não realizo entrada no replay. Por quê? Questão psicológica. No replay, quando a gente realiza clique, se a gente toma um stop loss, já desestrutura o nosso comportamento de avaliação dos próximos movimentos. Quando a gente não clica, a gente já tira essa parte psicológica. E se a gente não acertou uma análise, tudo bem, a gente para, identifica porque a gente não acertou aquela análise, anota caso deseja, tira um print, rabisca, faz o que for mais interessante para ficar no seu subconsciente e parte para o próximo.
né? Não fica naquela questão de você se sentir obrigado a acertar. Quando é que eu vou fazer? Até quando eu vou fazer esse replay assistido? Até quando você tiver com total confiança nas suas análises, certo? E que você vê que você está acertando muito mais vezes do que errando, tá? Que ainda não é onde eu cheguei. Por isso mesmo que eu estou no replay assistido no momento, no replay sem clicar. Valeu? Certo. Vamos lá. Aqui eu vou iniciar o replay. E aqui a gente já identifica que ele nasceu, né? Ele abriu numa zona desinteressante para a gente. Por quê? Foi dentre a zona que a gente marcou que se ele realizasse a abertura, né, ele poderia realizar um pullback para cair, não é isso? Porém, ele abriu o quê? Acima do candle 1 que a gente marcou. Confere? Abaixo da linha Uhum. grossa aqui, que é abaixo do último movimento, mas acima de um gatilho. Então, vai depender muito de onde o preço ele for primeiro. Ele vai parar primeiro aqui embaixo, nessas linhas, ele vai romper para voltar aqui, ele vai para cima para depois cair. Então, a gente não consegue, com ele realizando a abertura aqui, fazer operações de início de pregão. A gente vai ter que esperar uma formação dele, tá? Justamente porque ele abriu em um ponto de indecisão da gente, que é entre esses dois gatilhos principais que a gente marcou, tá? Então, vou deixar aqui na velocidade 3 e vamos ver o que é que ele faz nesse primeiro candle aí. A análise mesmo, ela é um pouquinho lenta, né? Porque é no 10 minutos, não tem aquela frequência de operações que os 5 minutos pode dar, que 1 minuto pode dar. Então, realmente demora um pouquinho mais para dar operações, mas tende a ter operações mais certeiras, se você tiver com uma boa análise. É importante, se você ainda não tiver um emocional um pouquinho ainda mais maturado, de esperar o 10 minutos fechar, fica naquela ansiedade de ver o fechamento do 2 minutos, por exemplo. Se você tem essa ansiedade, deixa o 2 minutos minimizado. Deixa ele fechado, não deixa ele na tela. Só abre ele quando você tiver a certeza que deu a operação na no seu tempo gráfico principal, tá? Como eu já tenho essa certa maturidade de aguardo, não tem problema deixar ele ali, porque eu não vou ficar observando ele até os fechamentos do tempo principal. Uma esticada aqui para a gente enxergar melhor. Então, sempre que tem um fechamento do candle de 10 minutos, por exemplo, no replay aqui eu paro, verifico se há algum tipo de operação, se não há algum tipo de operação, se ele está num ponto importante, se não está, se fez de algum tipo de padrão, não fez algum tipo de padrão, e aí dou continuidade. Beleza. Ah, mas se você vê nos fechamentos, né, você pode se perguntar, se você vê nos fechamentos do candle, você para avaliar, por que você não utiliza ele no backtest em si, né? Aquele backtest que você não enxerga o próximo candle. Porque eu perco essa movimentação, essa flutuação aqui, que para mim é importante ficar em nosso subconsciente, né? Que vai haver essa flutuação no dia, né? Vai haver esse movimento para cima e para baixo do candle. Então, isso ficando no subconsciente facilita quando você for operar, de o teu cérebro entender que você tem que aguardar o movimento.
né? Então, por isso que eu gosto de utilizar mais o replay assistido do que o backtest. Não dizendo que o backtest é ruim, tá? É só uma preferência minha de estudo. Ó, aqui o 10 minutos ele fez seu primeiro fechamento, não é isso? Nos diz Uhum. alguma coisa esse 10 minutos? Momento? Não. A única coisa que ele me diz é que ele acabou de fazer o fechamento abaixo do ponto que a gente marcou, não é isso? Do gatilho. Ele acabou de fechar, confere? Uhum. Então, o que ele me diz é que ele fez essa pernada. Se ele fez só essa pernada aqui, me dá algum tipo de operação? Não. Não. Então, aguardo o próximo candle. O que é interessante para a gente? O próximo candle ele voltar e realizar testes, não é isso? Uhum. Identificando que ele vai fazer a pernada número 3, não é isso? Se ele Isso. continuar caindo, paciência, a gente aguarda mais candles, ou até ele chegar nos fundos que a gente marcou e demonstrar que ele vai reverter, né? Ou aguardar ele romper os fundos, retornar para a gente bater. Porque a gente já identificou pontos principais quando a gente realizou nossas marcações antes do replay começar. Ah, mas pelo 2 minutos ali teve um rompimento no fundo, teve o teste. Não olhe o 2 minutos no momento. Você que opera com 5 minutos, se quiser, eu posso colocar aqui para você verificar o que é que deu, tá? Aqui, ó. Daria a operação para você pelos 5 minutos? Deixa eu pausar e perguntar. Não. Por enquanto, Beleza. Quem está mais afiado pelo 2, pelos 5 minutos, talvez daria uma operação, né? Pela confirmação do rompimento. Mas eu, particularmente, não sou tão afiado assim em tempos gráficos menores. Eu deixo passar. Quando está rolando, eu vou mudar o link para meu colega aqui. Mandei aqui. A próxima de fechar, né? Ó,
Fechou. Para você, deu a operação, olhando o 10, o 20, o 60, Ah, talvez sim. operação de compra, operação de venda. É a operaçãozinha de compra, né? No próximo. Tá, não sei se você consegue rabiscar ou não. Me informa onde você compraria e onde você sairia da operação. Eu compraria já no teste para baixo. No E a teste minha por saída baixo. seria na mínima do um. Então você compraria ele testando aqui, isso? É, E isso. sairia aqui. Uhum. Tá, perfeito. Então, o que é que eu penso, né? Eu penso que nesse momento ainda não há operação para mim. Por que ainda não há operação? Eu já consigo enxergar aquilo que a gente tinha informado. O que é que ele fez aqui? Vai Foi lá de isso? Não baixo. foi? Uhum. Então, se ele fez isso, para mim, a probabilidade é de ele continuar caindo aqui. Ele pode vir mais para cima? Pode. Ele pode ir lá testar o gatilho? Pode. É uma compra de pullback? Pode ser. Só que essa compra de pullback, ela é um pouquinho arriscada. Por que ela é um pouquinho arriscada? Risco 13 pontos, retorno 5 pontos. Você vê que o risco-retorno ele é invertido. Então, para mim, não vale a pena realizar essa entrada, tá? Até Certo. porque, ó, se a gente for identificar, não consegui identificar o que é que esse candle de 10 fez. É só olhar aqui, ó, que o de 2 minutos realizou. 2 minutos só fez queda, não é isso? Uhum. Então ele pode estar fazendo o quê? Um pullback dentro dele mesmo para continuar caindo, beleza? Beleza. Então essa é a minha análise. Vamos ver o que é que ele faz. Fala, Genão, boa noite. Fala pessoal, boa noite. Boa noite, Tranquilo? boa noite. Vou só ficar meio quietinho aqui, cada um tá numa aula online aqui, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Fazendo uns testes aqui, Genão, de plataforma, de áudio, aquele, igual como eu fiz com você naquele primeiro, Sim, sim. e ajudando o nosso amigo aí também. Show. Aí só para deixar você com o contexto, hoje não. Fernando ele enxergou uma operação de compra até a mínima do gatilho 1 aqui, tá? Eu particularmente informei que pode dar compra, pode, mas para mim o risco retorno ainda estava invertido. E eu não entraria nessa compra, até porque para mim ainda é uma compra de pullback, tá? Entendi. Só para avisar, aqui o Zoom bateu que falta 10 minutos, mas assim que encerrar eu encaminho outro para vocês. Beleza. Beleza.
Aí, Fernandão, sua operação ainda pode dar ganho, mas você pode perceber que tem bastante tempo aí que está na sua entrada, né? Uhum. Justamente, É. justamente porque para mim ainda ele está em um pullback. Não, refinando pelo 2 daria a entrada ali no 15 agora. Sim, sim. Vamos lá. Mais um candle fechou. Esse candle que fechou, ele te diz alguma coisa? Confirmação para baixo. Confirmação para baixo. Por que confirmação para baixo, né? Ainda não fez teste de fundo, confere? Uhum. Confirmou o rompimento de gatilho. Se você quiser refinar mais ainda, o que é que ele fez aqui? Negócio máximo 13. Exatamente. Então, para mim, ele está confirmando que vai continuar a sua queda, pelo menos até a mínima do candle que ele acabou de fazer, que foi um gatilho. Tá? Uhum. Aí vem a questão: dá para realizar a venda? Dá. Dá. Para mim, dá para realizar a venda. Mas minha preferência é o quê? Que ele venha aqui, faça aquele famoso violino, né? Suba, Uhum. retorne para dentro do preço para me dar um risco retorno mais interessante, tá? Mas Beleza. esse tipo de venda aqui, eu poderia estar procurando sim. Se ele vem testar essa linha e retornar, melhor ainda, tá? Mas isso porque o 10 me habilitou. Aí já nesse movimento a gente vê a importância de esperar ele realizar o teste, né? Se a gente tivesse pegado ali na abertura do movimento, ou a gente tinha saído aí num 0 a 0, ou estaria com um loss aí no momento, né? Que ele foi Uhum. para baixo primeiro, não fez o teste para cima primeiro que a gente queria.
Fechou mais um candle. Ele informou alguma coisa aí pra gente? Hum, por enquanto, não. Ele acabou de Não. romper o 3. Pode querer dar uma subidinha até lá na máxima do 1. Isso, exatamente. O que é que ele fez aqui? A gente pode até filtrar pelos 20 minutos. Ó. Candle 1 aqui, o gatilho do dia, não é isso? A gente identifica que Isso. ele já fechou acima dos 50% desse gatilho. Se a gente for identificar, ele está dentro do gatilho 1 do 10 minutos também. Rompeu o gatilho 3, não é isso? E aqui no 2 minutos a gente já identifica, ó, deixa eu pegar o annotate, que ele fez o quê? A quebra. Exatamente. Então, a gente vai comprar aí na abertura no momento? Não, tem nada que De fazer jeito por nenhum. enquanto. Exatamente. Para a gente realizar uma compra para ver se ele busca topos novamente, é importante esperar ele realizar os retornos aqui, que é onde a gente tem o gatilho. E identificar aqui o quê? Vai confirmar que ele rompeu esse gatilho. Aí sim, a gente pode estar na expectativa de ele testar os topinhos lá. Para fazer o quê? O mais macro. Não é isso? Isso. Show de bola. Aí, reforçando mais uma vez, a gente só analisa o tempo gráfico de 2 minutos, depois que o 10 fecha, depois que o 20 fecha, e assim sucessivamente. Pronto, retornando ao que a gente estava dialogando, aqui eu identifiquei até um quesito. Tá? A gente teve uma quebra aqui no 2 minutos, e essa quebra foi até interessante, né? Caso alguém queira realizar compras ali no fundo, eu particularmente não compraria, mas seria interessante compras também, justamente porque ainda não havia o teste no rompimento do gatilho, tá? Então ele poderia sim buscar o gatilho ainda. Esse gatilho que ele deu aqui, que é um gatilho dentro do movimento, não teve teste lá em cima ainda, né? Não tinha o teste lá em cima ainda. Isso. Por isso que eu tinha falado da compra, entendeu? E é válido também. Eu, particularmente, eu não compraria no 3, né? Mas no Candle 4, depois que o 3 fechou, poderia haver uma possibilidade de compra sim. Mas para mim não formou legal. Se ele tivesse testado pelo menos o fundo aqui, ó, e negado no micro, né? Talvez a gente poderia pegar uma compra pensando nisso. Mas para mim, como ele não testou, eu prefiro deixar passar, né? Justamente pelaquela questão do risco-retorno. E às vezes a gente bate sem antes ele chegar num ponto que pode ser testado, vai, testa lá, nos violina e vai embora para onde a gente queria. Aí a gente fica com aquela dor de corno, né? De acertar a direção e errar o trade. Vou tornar com a linha aqui, que o 10 ainda está em movimento.
Mais um candle fechou. O que é que esse candle falou pra gente? Pullback para subir. Boa, pullback para subir, Renan. Aí a pergunta, bato já na abertura dele ou espero mais alguma coisa? Espera, né? Ele tá devendo o teste na cabeça do 3. Isso. Aqui há duas Uhum. possibilidades, né? Há duas probabilidades nesse caso. Tem o trader que é um pouquinho mais agressivo e tem o trader que é um pouquinho mais conservador. O trader que é um pouquinho mais agressivo, ele viu que já bateu aqui nos 50%, né? Pelo menos na linha, e foi lá no 2 minutos e identificou que não teve força para dar continuidade no gatilho no micro. Não é isso? Não sei se vocês Uhum. conseguiram identificar. Isso. Então, alguns já estão com stop loss aqui abaixo, em torno de 4 pontos, e o gain lá em cima, né? Que é em torno de 8 pontos. Quem é mais conservador pode esperar chegar justamente onde você informou, Fernanda, no gatilho, esperar formar alguma coisa lá, pelo menos nos micros, né? Já que o macro nos habilitou compra, para realizar a operação. Tá? Então, existem as duas vertentes. O mais agressivo vai ter mais trades a fazer, vai pegar mais trades, porém vai correr mais risco. O mais conservador vai pegar menos trades, porém correr menos risco. Aí vai de perfil. Tá? Se discordam, pode informar também, não tem problema. Muito tá certo. Justamente para debater mesmo que a gente realiza esse tipo de estudo. No micro ali ele está tentando fazer uma quebra, né? Justamente para subir. E olha lá, depois da quebra no micro, o que ele fez? Ele subiu. Ainda não chegou a dar alvo, mas pela entrada que o pessoal realizou, provavelmente já estão no 0 a 0, né? 6 pontos aqui, com certeza o pessoal já jogou no 0 a 0 aí. Ou já realizou parcial, né? Dependendo de quantos contratos a pessoa opera. O alvo a gente sabe que é na máxima do próprio gatilho de 10 minutos. E após esse fechamento, vai ser um fechamento muito importante. Por quê? É o fechamento dos 60 minutos. É um tempo gráfico forte para quem realiza operações de day trade.
Vamos lá, as análises. Então, para vocês, compra, venda, continuidade da compra anterior, não faz nada. O que é que vocês analisariam no momento? Olhando tanto para o 10 como para o 20 que fechou, como para os 60 minutos. Eu acho que nada. Então, não faria nada, né, Gina? Uh-uh. Fernando, faria alguma coisa no momento? Não, acho que não. Olhando por 20, ele pode dar uma continuidade na alta, perto do gatilho, Show de bola. mas olhando por 10 ali, não testou para cima, nem testou para baixo, eu ficaria quieto. Muito bom. É a melhor coisa a se fazer mesmo. Ele não fez teste de nada e acabou de lançar um doji aqui no 20 minutos, né? O que é que isso significa? Ele está completamente indeciso. Como é que eu consigo ver que ele está indeciso olhando para esse doji do 20 minutos? É só olhar para o que ele fez aqui no micro. Não está rompendo para lugar algum, né? Olhando para o 60, o que ele acabou de fazer no 60? Arealzinho de baixo. Um Ariel de baixo, não é isso? Então, a probabilidade dele é de pelo menos ele vir testar 50% aí do paviozinho dele, não é isso? E vai dar mais ou menos ali onde está o nosso gatilho de 10 minutos. Vou realizar operações olhando só para os 60? Não. Justamente a gente identificou que no tempo gráfico da gente de entrada, a gente não identificou uma boa entrada, não é isso? Então vamos aguardar. Para quem já está posicionado, stop no 0 a 0, né? Ou já realiza a saída. 10 minutos acima lá do próprio 50%. Acabou de fazer o teste lá em cima. Tá vendo porque a gente não pode bater olhando somente para o areal de 60? A gente tem que esperar o tempo da gente da operação. Se os dois estivessem dando a operação, né, 60 minutos e o nosso tempo, tranquilo, batia para tentar buscar o Ariel, mas não foi o caso. Gênia também opera nos 5 minutos, a análise é a mesma, tá, Gênia? É porque eu, particularmente mesmo, prefiro o 10 porque eu acho Uhum. ele mais tranquilo de analisar. Beleza.
perdão, 10 minutos fechou. Identifica alguma coisa aí para vocês? Aí eu só com a venda aí, ao máximo. Gêner faria alguma coisa? Só vendo venda aí também. Beleza. Aí vem a segunda pergunta, né? Sei que vou vender. Aí a próxima pergunta é: vou vender agora na abertura do candle ou vou esperar mais alguma coisa? Olhando 10 minutos, olhando 2, 20, assim sucessivamente. Eu já vendo na abertura. Eu Perfeito, também. Já testou o que ele tinha que testar lá. Isso, perfeito. já viu ali no outro título, não. Ótimo. Eu, particularmente, também estaria pensando na venda aí na abertura, tá? Por quê? Olhando para o 2, que a gente consegue ver no 2 minutos qual foi a tendência que ele fez dentro do próprio 10, né? A gente consegue identificar que ele rompeu, negou, não é isso? Tentou romper de novo, mas se manteve abaixo. Isso daqui é o quê? Um A, Negação e confirmação. negação e confirmação. Uma quebra também de movimento bem mais micro. Lá pelo 30 segundos, alguma coisa assim, está quebrando o movimento lá. Vamos ver se estamos certos ou errados. Onde seria o nosso alvo? O meu alvo estaria aqui, ó. Mínima do gatilho 6. Eu tenho 3 alvos. Qual seriam os seus alvos? Pode informar. Esses três aí. Pronto, beleza. E o seu primeiro alvo, então, seria a mínima Mínimo do 8. do Do candle 8 8, mesmo. né? Não, do 7 no caso, que o 8 é o que está abrindo agora, né? É isso. Isso. Eu coloquei na mínima do candle 6 porque para mim é gatilho, tá? Pode ser na mínima do candle 8 também. Se você pensar em um movimento mais micro, pode, porque aqui também é um gatilho. Nesse daqui, tá? Quero ser mais conservador ainda. Eu, particularmente, eu não gosto de ser tão conservador assim, tá? Pegando essas operações com isso daqui só, né? A não ser que você já tenha um operacional para isso, né? Mas, se você quiser já colocar na mínima do gatilho do micro, você pode. E eu não gosto de utilizar dessa forma. Se eu estou pegando no macro, eu quero tentar pelo menos pegar uma parcial lá no macro. Se eu ver que no micro ele chegou aqui e está fazendo negações, eu tenho preferência de colocar no 0 a 0 do que bater uma parcial aí. Beleza? Beleza. Para o Giner, qual seria, Giner, a sua saída? Por aí também, cara. Entre o 5 e o 6 ali, naquele, como é topo duplo, teoricamente, Uhum. ele pode buscar fundo, mas tem esse level aí, né, do 5 e do 6 aí. Levelzinho aqui, né? Beleza. Embaixo deles, um pouquinho pra cima dessa linha rosa aí. Aqui no caso, né? Não, de Ou baixo, do embaixo aqui, né? fundo. Isso, Ah, no isso, isso. fundo, entendi, entendi, Isso. entendi. Beleza. Vamos ver o que é que ele faz aí. Você tinha travado, mas retornou. Nosso stop, logicamente, acima desse candle, né? Deixa eu colocar uma linha aqui também, que seria a saída de nosso amigo Fernando, né? Seria aí mesmo, né, Fernando? Uhum. E um pouquinho mais abaixo seria a do G.
Ó, o que a gente pode ver aqui, ó. Opa, peguei errado. A gente pode estar verificando também como ele está fazendo aqui no micro, ó. Como eu informei para vocês, não realizo saída aí, mas ele chegou aqui, já posso estar no 0 a 0, tá? Uhum. Acho que tocou, deixa eu ver. Falta meio ponto para tocar a saída do Fernando. Dá uns 10 pontinhos de parcial aí. Vou avaliar para você agora. A gente realizou a entrada aqui, né? Deixa eu afastar esse daqui. Dá 8 pontos, 9 pontos, mais ou menos. Tá bom. Ninguém sairia negativo mais aqui. Eu estou praticamente num 0 a 0, né? Já estaria com o meu stop aí no 0. Acho que o Gena também já estaria com o stop no 0, pelo que eu conheço. Com E certeza. você já teria feito sua saída aí, né? Não, é parcial, né? Parcial, exato. Ó, acabou de devolver aqui, ó. Mas é como informado, a gente não opera por 2 minutos. Os minutos da gente é para deixar a gente com o menor stop loss possível e a maior possibilidade de ganho, né? Fechou. Todo mundo sai, continua na operação. O que é que vocês fazem aí? Eu sairia. Certo? Também. Jenna Se também eu já não sairia, tivesse né? saído, porque deu o alvo meu lá, né? Então, Beleza. Tem o seu alvo aqui, né? é. Maravilha. O que eu estou identificando aqui também, ó. Ele acabou de fazer isso aqui, ó. Para mim, para mim, ele ainda é vendedor, tá? Testou o gatilho aqui num tempo gráfico maior e não ganhou. Vou realizar a venda agora na abertura? Não, tá? Eu esperaria o quê? Violino e depois retornar, tá? Mas já tinha saído dessa operação aqui também, praticamente aí no 0 a 0, beleza? Ainda com pensamentos em alvos lá, só que um pouquinho mais para cima agora, né? Que é onde ele deixou aqui, ó. Para realizar entradas, teria que violinar lá, tornar para baixo, para eu conseguir realizar vendas no meu caso. Deixar aqui marcado também, ó, que é a máxima do gatilho 1 do dia, né? É importante.
Opa, 2 minutos desconfigurou ali, né? Para baixo. Tá dando para enxergar, né? Ah, sim. Tá. Aí nesse candle aí eu não vendo mais, tá? Do 10 minutos, porque o 2 lá já fez rompimento até de máxima com confirmação. Então eu não venderia nesse 10 minutos aqui mais. Mais um fechamento de 10 minutos. Vocês vê probabilidade de alguma coisa? Pra mim, não. Também não. Rompeu o topo ainda agora aí. Exatamente. Acabou de romper um topo. A gente não tem nada confirmado ainda. Não é isso? Então é aguardar. Uhum. Até porque, se a gente for pensar no macro, ele ainda está em um movimento de pullback. Não é isso? Isso mesmo. Olhando aqui agora, eu estou até verificando, ó, que aquela tentativa de venda poderia até ter sido um erro meu. Ó. Ele fez o rompimento desse gatilho, apesar de não romper esse. Era a operação de não fazer nada ali. Momento de não fazer nada. Tá naquela questão que eu conversei com você uma vez já. Ele fica entre dois gatilhos. Uhum. Aí, se você lembrar bem, Fernando, onde ele está no momento é o nosso ponto divisor de águas, né? Isso. Que a gente realizou a marcação logo no início. Aí, só para o Diego, pro Gêner ficar inteirado, ó, é justamente a mínima do dia anterior, tá vendo, gente? Tô sim.
Acabou mais um candle de fechar, fechou lá em cima, deu continuidade. Para mim não dá compra nem vendas. Para mim ele só continuou o movimento que tá. Para vocês, Também. Também. beleza. Fechou mais um. Vocês identificam alguma coisa no momento? Ah, pode ser uma confirmação, né? Acima do fundo anterior, do dia anterior. Sim. Mais algo que vocês veem? General? Eu não faria nada. Ok. Eu também não faria nada, não. Tô pensando na Beleza. compra, mas tá naquele fundo ali do 53 ali, tá Beleza. feio. O que eu identifiquei aqui nesse momento? Ele está fazendo um teste no gatilho, não é isso? É o gatilho dos 60 minutos aí, certo? Enroscou aqui, ó, no 2 minutos, ó, que é justamente onde está no gatilho lá. Há uma probabilidade para mim de venda, mas é aquela venda de pullback. Para mim é uma venda muito arriscada. Eu faria essa venda? Não, tá? Mas quem tem mais agressividade, ó, pode estar aguardando um pullback até os 50%, que é esse gatilho aqui, ou até um pouquinho mais embaixo, que é aqui, né? Bater, o cara pode ter a preferência de tocar nessa linha de novo e ele pensar em vender quando recuar, ou, mais agressivo ainda, realizar a operação já aí na abertura, tá? Mas lembrando, é algo mais de risco,
porque está numa venda de pullback, tá? Mas é válida justamente porque ele está num ponto crítico de um tempo gráfico maior, tá bom? É o meu pensamento. Ok. E foi embora, ele só vai. Por isso que eu gosto bastante de esperar testes. Com dois candles de 2 minutos já fechando acima lá, já não realiza vendas. Deixa ele embora. Vai encerrar em 1 minuto, tá? Beleza. E agora, Por enquanto eu não tô pensando em nada. certo, Bien, né? Também não. Rapaz, esse 10 minutos aí demora, moço. Dá uma ansiedade. Da ansiedade. Mas é bom que você não clica tanto. Então, o que é que eu estou pensando aqui? Ó? 10 minutos acabou de confirmar, 60 minutos acabou de confirmar que ele quer ir para cima, não é isso? Uhum. Acabei de ver isso daqui, que ele está realizando o teste nos 50% desse gatilho. Tem teste mais para baixo também, que pode esperar estar fazendo, né? Tem até do próprio 60 minutos aqui, que ele pode fazer um pack e continuar subindo ainda. Quem vai me dizer isso? Quem vai me dizer onde ele vai parar? Sei não. O Também próximo não. 10 minutos. Se o próximo 10 minutos parar em algum desses pontos, a gente pode estar pensando. Vamos lá, retornando ao que estava dizendo, o que vai me dizer onde ele vai parar aí agora vai ser o próximo 10 minutos, né? Onde ele vai fechar no momento. Porque senão a gente está pegando o trade
ele fazendo o movimento ainda, né? E como ele tem vários pontos de teste, não nos confirmou nenhum ainda, temos que aguardar. É porque ele está em topos aí, né? Sim. Até aqui, ó. São vários gatilhos que ele tem nos 60 minutos aí. Aqui a gente sabe que já não vai ser mais pela descida que ele fez. Vamos ver outros pontos que ele pode estar dando, ó. Peguei o errado aqui, peguei o errado. É ali. Aí. Eu vou vendo tudo em um candle só. Mas ainda pode ser o back do dia, né? Aham. Já rompeu o topo, né? É isso. Eu já confirmou. 'Linha vermelha que ele tá aí é o último ponto aí para ele segurar, né? E a gente pensar em altas ainda. Dez minutos fechou. Acima de dois gatilhos que a gente tinha marcado. O gatilho do 10 minutos, não é isso? E o gatilho Candle 1, que também é o gatilho de 60, é o gatilho de 20 e assim sucessivamente. A gente tem essa primeira informação. Segunda informação, ele testou 50% do dia. Confere? Confere. Uhum. Aí vamos para uma informação um pouquinho menor. No próprio Candle, ele fechou o quê? Abaixo do 50%, não é isso? Isso. Do próprio Candle. Uhum. Então, o que é que me identifica isso daqui? Que ele pode vir fazer um novo testezinho, até no gatilho de 2 minutos aqui, ó, antes de subir. E fica mais interessante até no risco retorno, não é isso? Ou vocês estão pensando já em venda? Como é que vocês estão nesse quesito? Eu acho que é isso mesmo. E esperar uma quebra ou uma falha ali embaixo para poder comprar. Uhum. O Gena estaria pensando numa venda, numa compra, não faria nada. Não, só tô pensando na compra. Beleza. Você bateria agora? Esperaria alguma coisa? Hum, eu acho que eu já bateria sim, porque ele já testou o gatilho, ele já testou 50%, ele já fez aí tudo quanto é teste que ele teria que testar, né? Beleza.
Vou aqui explicar o meu pensamento, tá? Mais uma vez reiterando que aqui é um estudo, também sou aluna, para a gente compartilhar conhecimento. O que é que esse candle aqui ele fez no momento? Fez uma quedona, não fiz? O que é que eu Sim. olho aqui no micro? Quedona, pullback, não é isso? Uhum. Isso. Para mim, é mais interessante que ele realize pelo menos uma quebra de movimento de baixa do micro aqui, para eu realizar em uma compra, porque aí meu risco retorno ficaria maior. Se eu comprasse agora, aí é aquela questão de ser o agressivo ou conservador, né? A gente estaria com isso de risco para isso aqui de retorno, ou até mesmo aqui de retorno. Fere? Então, para mim, seria um risco-retorno invertido. Já se eu bato Sim. mais ou menos aqui, se eu bato mais ou menos aqui, eu tenho isso de risco para isso daqui de retorno. Daria mais ou menos um para um aí, né? Se a gente for pensar na saída aqui. Já reduziria meu risco. Corro o risco de quê? Ele ir embora sem eu realizar o procedimento de compra que é o que a gente está querendo, né? Mas deixo de correr o risco e ele está vindo aqui abaixo, me violinando por qualquer motivo e indo para onde a gente deseja ou até mesmo continuando a cair. Ok? Esse é meu Uhum. pensamento. Mas nenhum dos dois eu julgo incorreto. Eu só julgo entre mais agressivo e mais conservador. Né? A continuidade. Olha lá, a entrada do Gênero já teria dado certo. 6 pontos aí, né, gente? 6 pontos, 5 pontos. Aham. Não sei se você colocaria mais acima ou se era aí mesmo. Não, por aí mesmo. Travou? Acho que ele volta só, né? É bug do. Não, por aí. Tá me ouvindo? Não, travou o Profit. Ah, tá. Mas eu acho que ele volta só, se eu não me engano. Mas a ideia foi isso aí mesmo. Ó. A gente realizou o pensamento, né, de ele estar subindo. Ele pode para mim ainda retornar aqui, só que agora ele já fez essa movimentação aqui, ó. Então, até ele ir lá embaixo, provavelmente ele vai fazer mais um candle de 10 minutos aqui, né? Fazendo uma quebra de baixa. Pode ficar mais interessante ainda para comprar, né? Mas quem foi agressivo nesse momento, pelo menos a parcial aí já deu. Ele retornando lá para nosso ponto. Ponto dos conservadores, no caso, né? Que está aguardando. Vou tirar esse aqui. Vamos ver o que é que ele faz aí agora. Como ele já testou lá em cima, né? Assim como a gente informou, eu acho mais interessante aguardar aí agora. Que aqui ele respeitou até, ó. Ficou para baixo, tá vendo? Vou botar mais para cima lá, ó.
Fechou. Qual o pensamento? Hum, tá Se eu mais pra tivesse. compra. É, então. É que esse 14 aí continua dando compra. Isso. Eu também tenho esse pensamento. Continuo pensando na compra, até porque olha o que ele fez aqui, ó. Isso daqui é considerado o quê? Uma quebra. Quebra de movimento. Ele está acima da onde? Topo rompido. De topo do Candle 1. Isso aí. Então, meu pensamento realmente é para compras aí. O ideal é que ele faça mais um testezinho aqui para subir, não é isso? Mas, quem quiser, a compra já está habilitada. Uhum. Onde é a saída? Mesmo local onde ele foi testar lá. Vamos ver o que é que ele faz. Eu também só pensaria em compras aí. Ficar de olho aonde? No micrinho aqui de 2 minutos. Somente para ver o que é que ele faz ali. E não para sair. Deixar a linha lá, né? Que é o nosso alvo, né? Quem quiser aí já jogou no 0 a 0, né? Que verificou ali que no 2 minutos ele respeitou aqui. Uhum. Para mim, o candle que fechou continua dando a possibilidade de continuar comprado. Porque ele não deu alvo em lugar nenhum, na minha opinião. Olha lá. E deu o nosso alvo.
Então, quer dizer que a gente realizou uma boa análise. Confere? Sim. Então, Sim, sim. existiu dois tipos de operações aqui. Quem realizou a operação aqui, né, foi uma compra um pouquinho mais agressiva, né, isso, como a gente tinha conversado. Ele deu o alvo, que foi aqui, justamente onde teve o alvo aqui novamente. Como a gente tinha analisado, já que ele veio dar o alvo aqui primeiro, a gente aguarda esse candle fechar de 10 minutos novamente, né? Identificou para a gente que ele vai se manter acima, o próximo candle foi a compra. Essa compra nos rendeu em torno de 9 pontos, que já é uma boa pontuação no dólar. Então é assim que eu estou Com realizando certeza. os meus estudos. Tá? Todos os meus professores que eu passei, Ariel, o Maza, o Diego, o Alisson, todos eles já informam. Realiza replay, pelo menos uns dois replays ali no dia. Logicamente, cada um vai poder mais ou menos, mas interessante essa média aí, fazendo essas avaliações. E qual é o legal? Qual é o interessante? Se grava fazendo isso, como eu estou fazendo também, ou printa onde você acertou, onde você errou, escreve porque você acertou e porque você errou. O legal de fazer isso sem clicar é justamente porque a gente não fica com a questão da obrigatoriedade de acertar. A gente está estudando os padrões. Beleza? Beleza. Beleza. Vou encerrar por aqui esta gravação. Show.